Seja bem-vindo a mais uma aula do canal Aprender Fácil e hoje daremos a continuidade falando sobre equações modulares aula 2. Então, se você perdeu a primeira aula a respeito do módulo, eu te aconselho a clicar no link que se encontra na descrição para você poder estar inteirado a respeito desta mesma aula. E hoje daremos a continuidade a respeito da mesma, dando os mínimos detalhes e os próprios ossos do próprio exercício. Hoje, na verdade, iremos dar a explicação a respeito de uma certa resolução que aconteceu no vídeo passado e que nesta vez nós iremos detalhar as coisas como é que acontecem para podermos clarificar as coisas como é que funcionam. Deixe o seu like, subscreva-se no canal se você não é inscrito, deixe o seu comentário e vamos a isso. Então, eu vou colocar aí um trechinho da própria explicação que eu tinha deixado lá no outro vídeo para podermos ver o que acontece e daqui eu darei os próximos detalhes para nós podermos entender o que acontece na realidade. Se você se deparar com uma expressão que apareça nesta forma, em que temos o argumento ou a expressão que se encontra dentro do módulo igual à mesma expressão que se encontra lá depois da igualdade. Ou seja, a expressão que se encontra dentro do módulo é a mesma expressão que se encontra fora do módulo, só que no segundo membro desta forma, em que a diferença que existe é de uma ter módulo e a outra expressão não ter módulo. É só apenas recordar ou se lembrar daquela expressão, ou seja, aquela forma em que nós encontramos módulo de f de x igual a f de x. Se nós termos o argumento igual à expressão que se encontra lá fora do módulo, então aí podemos concluir que precisamos levar a mesma expressão que está a repetir, que é f de x, isto tem que ser maior ou igual a zero. Então, depois daqui é que nós teremos, na verdade, a capacidade de nós podermos resolver isto sem podermos nos amassar. Então, é só levarmos a expressão, que é o argumento que aparece lá no primeiro membro e no segundo membro, dizendo que vai ser maior ou igual a zero, e do outro lado vamos ter que resolver esta inequação, ficamos com x maior ou igual a 2. Então, sendo assim, já conseguimos encontrar qual é a solução, e a solução é x pertence ao intervalo fechado de 2 até o mais infinito, que estes serão os únicos valores que estarão a fazer com que a nossa expressão esteja, na verdade, com uma igualdade verdadeira. Então, mano, se você assistiu e ficou concentrado e atento sobre aquilo que acontecia dentro daquele videozinho que eu tinha colocado aí online, na verdade é o que acontece. É aquilo que eu coloquei, mas na verdade eu não mostrei quais são os detalhes. Então, vamos fazer isto com este exercício muito simples, que é um exercício semelhante a ele. Módulo de x menos 3 igual a x menos 3. Então, nós dizíamos assim, dentro daquele videozinho, dizíamos que se nós encontrarmos uma equação modular em que tenhamos uma certa expressão dentro do módulo igual à mesma expressão do outro lado, só que sem módulo, aí nós poderíamos levar esta mesma expressão que está a repetir no primeiro e no segundo membro, ou seja, que está no módulo e fora do módulo, assim como membros diferentes, era só levarmos esta mesma expressão, podermos, na verdade, igualar, ou seja, comparar, neste caso, levando maior ou igual a zero, e podermos resolver aquilo e encontrarmos a solução que era em forma de uma inequação. Mas agora nós iremos levar os passos simples da definição do módulo e nós podermos ali fazer as nossas correspondências e vermos como é que acontece, e daí vamos chegar na respectiva conclusão. Então, como sempre, nós precisamos remover os módulos e ficamos com apenas as expressões que se encontram ali patentes na nossa equação. Neste caso, temos x menos 3 que está no primeiro membro e teremos que igualar a outra expressão que se encontra no segundo membro, que é também x menos 3. Vamos já falar da mesma expressão. Se nós chegamos a este ponto que nós percebemos que no primeiro membro, assim como no segundo membro, nós temos a mesma expressão, não teremos, na verdade, uma solução, né, específica do valor de x. Neste caso, se nós tentarmos resolver isto daqui, menos 3 terá que desaparecer com menos 3, o x terá que desaparecer com x, ficaremos com 0 igual a 0, que é verdadeiro, mas não temos uma solução específica. Então, qualquer número que faz parte do conjunto dos números reais irá ser a solução desta equação. Só que nem todos os valores de x que pertencem ao conjunto dos números reais terá a solução da nossa equação modular, mas sim desta equação. Todos os valores de x, todos os valores do conjunto dos números reais serão nossa solução desta equação. Aprender fácil.
Já que nós percebemos o que acontece deste lado, então teremos que também extrair mais uma nova equação proveniente da mesma equação modular. Neste caso, x menos 3 que está dentro do módulo igual à expressão que se encontra do outro lado da igualdade, ou seja, que se encontra depois da igualdade. Nós teremos que proteger por intermédio de parênteses, antecedendo por um sinal de subtração. Neste caso, menos, dentro de parênteses teremos que colocar aquela expressão toda que se encontra lá no segundo membro. Esta proteção por intermédio de parênteses acontece quando a expressão é vasta. Por exemplo, nós temos um certo binômio aqui. Então, deste lado, nós já sabemos, na verdade, que x pertence a todo R, não é? Deste lado. Quer dizer, qualquer número que você vai substituir no lugar de x vai dar o mesmo número do outro lado, então logo vais perceber que teremos uma infinidade de soluções em R. Neste caso, qualquer número que você substituir, na verdade, irá funcionar, irá verificar com uma certa afirmação verdadeira. Enquanto que lá, na nossa equação modular, não serão todos os valores que pertencem a R que vão criar essa possibilidade de haver uma afirmação verdadeira pela verificação de todos os valores pertencentes a R. Porque lá, na verdade, nós temos um certo módulo. Agora, sendo assim, qual seria a solução ou quais seriam essas tais soluções que não devem ser todas elas que fazem parte do conjunto de números reais? É isso que nós iremos saber e iremos aprender neste vídeo de hoje. Se você está curioso, clique no gostei, subscreva-se no canal se você ainda não se inscreveu e ative o sino de notificações. Vamos a isso. Então, vamos operar esta expressão, esta equação que nós temos aqui, na parte negativa, neste caso. Então vamos ter que manter o x menos 3 do outro lado. Menos 1 vezes o x vai nos dar o próprio menos x. Menos 1 vezes menos 3, e isto irá nos dar mais 3. Então isto irá nos resultar na expressão menos x mais 3, sabendo que do outro lado temos x menos 3. Agora o passo a seguir é só fazermos a transferência, letra para aqui e número para lá. Neste caso, temos ali x, do outro lado ficamos com mais x, a letra que estava do outro lado. E desse lado ficamos com 3, o 3 para lá, ficamos com mais 3. Então, neste caso, ficamos no segundo membro com 3 mais 3. E chegado a este ponto, nós podemos perceber que nós temos x mais x, e isso irá nos dar 2x igual. Do outro lado nós temos 3 mais 3, isto, na verdade, irá nos dar 6. Daí que nós ficaremos com esta equação desta forma e nós teremos que mover o 2 que está aqui a multiplicar para o segundo membro a dividir em forma de fração, e já que vai dividir lá, neste caso nós podemos dividir ambos os membros por 2, isto ficaremos com a simplificação de termos comuns e isto resultará em 3. Esta é a forma que qualquer um poderia ter resolvido esta equação. Mas há uma coisa que eu falei no vídeo passado, ou seja, naquele videozinho passado que eu acabei mostrando aí na tela, que se nós tivermos duas expressões iguais com diferença de módulo apenas, aí então nós podemos levar a mesma expressão ser maior ou igual a 0 e resolvermos a inequação. Depois de nós encontrarmos o resultado que é x maior ou igual a 3, então aí podemos estabelecer o intervalo, neste caso representado no eixo graduado. Ficamos com 3, que é o ponto que nós temos, e ali, já que nós dissemos que x é maior ou igual a 3, então pintamos a bola do intervalo, que isto simboliza que o nosso intervalo será um intervalo fechado. Então, já que os números maiores que 3 estão deste lado, então vai para o mais infinito. O passo a seguir, vamos ter que tracejar a parte ou a região que faz parte da nossa solução. Deste modo, ficamos com x pertencendo ao intervalo fechado do 3 até o mais infinito aberto. Então, esta é que é a solução da nossa equação modular. E para todos aqueles que já dominam equações modulares, já estariam a perguntar se esta é a nossa solução e a forma de encontrarmos a nossa solução é esta. Agora, como é que nós podemos encontrar o domínio? Será que o domínio desta expressão é a solução também desta mesma expressão? É esta a pergunta que viria, mas te digo que sim. A solução desta equação coincide com o seu próprio domínio neste caso. Se a expressão aparecer naquela forma, podemos utilizar aquela hipótese de nós levarmos a expressão ser maior ou igual a 0. Se você achar o resultado desta inequação, então aí nós consideramos que este resultado é a solução da nossa equação. Agora, se pedirem o domínio, também é só levar aquela mesma expressão que se encontra lá, depois da igualdade, que está sem o módulo, e poder também levar como maior ou igual a 0 e poder resolver. Aquilo que você encontrar será o nosso domínio. Então é isso, clique no like se você ainda não clicou, subscreva-se se você ainda não se inscreveu e deixe o seu comentário. Até a próxima.